O santo do dia 2 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida da beata Ingrid Eldorf Foster e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de setembro. A beata Ingrid Eldorf Foster nasceu em Stavanger, na Suécia, no século XIII, no ano de 1200. Desde a infância, mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Recebeu uma educação nobre, primordialmente cristã. Alma de ideais cândido, viveu desde os primeiros anos em fervor da piedade e nunca falhou. As virtudes mais heróicas lhe pareceram naturais, e quando muito jovem, foi forçada por seus pais a contrair um casamento muito rico. Casou-se na adolescência, como era de costume da época, mesmo contrariando a sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não cegou continuamente a viver o mundo em seu mundo. Aceitou tudo com humildade e resignação e continuou a cuidar das obras da caridade que fundou. Para os pobres e os doentes, entre a população, tinha a fama de santidade. Em 1281, já viúva, fez os seus votos perpétuos com um fiel seguito das damas de honra. Embarcou em uma longa peregrinação à Terra Santa, aonde o seu coração se iluminou ainda mais com eterno amor ao Senhor Jesus Cristo. Da Palestina ela foi para Roma e depois para São Guilherme de Compostela. De volta que a sua terra natal, o único desejo a dominava: consagrar-se para sempre uma vida de oração e penitência. Fundou-se o mosteiro sobre as regras de São Domingos e dedicou-se totalmente às orações contemplativas, vida de regrosas e sustentabilidade. Isso aconteceu no dia 15 de agosto de 1281, na presença do rei Magnus Ládolas, com a ajuda do apoio do padre dominicano Pietro de Dacia e a autoridade do bispo Lontricre providencial. Faleceu no dia 2 de setembro de 1282, no século XIII, no convento em Chorguin, quando a priora daquele mosteiro, com a tal fama de santidade, de prodígios maravilhosos, tanto que o culto logo se estendeu aos povos vizinhos. Em 1414, no século XV, o bispo Lockhart Canuto Bortoso pediu autorização à Santa Sé para abrir o processo de canonização. Encalhado em 1448, no século XV, o processo reconheceu o início do século seguinte. Embora não tinha chegado a uma canonização formal, levava a solene tradução de suas relíquias. Em 29 de julho de 1507, no século XVI, por autoridade do Papa Alexandre VI, presente o rei em a grande multidão, todos os bispos da Suécia observavam os pregadores da área. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de setembro. Na Nicomédia, na Bitínia, hoje atual Turquia, São Zeno, martirizado no século II, no ano 150. Em Nicéia, também na Bitínia, hoje na atual Turquia, Santa Teodota, com seus filhos Evódio, Hermeros e Calisto, martirizado no século IV, no ano 301. Em Edessa, na Coronesa, hoje na Lostia, na Turquia, Santo Abílio Clônico, mártir no século IV, no ano 322. Em Apalmeia, na Síria, Santo Antônio Mártir, que, em cartas segundo a tradição, foi morto pelos pagãos
e aos 20 anos de idade ter destruído os seus ídolos movido pelo ardor fiel da fé, martirizado no século IV, no ano 303. Em Largales, na Espanha, São Prospero Dispo faleceu no século IV, no ano de 381. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, São Suplício de Justo Bispo faleceu de morte natural no século IV, no ano 381. Em Monte Saprecchio, junto à via Ítera, Ácio, na região da Itália, São Mônono Abade faleceu de morte natural no século VI, no ano 570. Em Atu, na Brochira, na região de França, São Sigio Bispo, que nos concílios em que tornou-se parte foi muito notável pela sua sabedoria e zelo. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 600. Em Arvirão, na Provincial, na França, Santo Agrícola, bispo, que depois de sua vida monástica, na linha de Lexes, auxiliou seu pai, São Magno, e lhe sucedeu no episcopado. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 700. No Pietro, hoje monarca, na região da Itália, São Epizeno, cujo nome foi adotado pela cidade aonde o seu corpo foi sepultado. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1055. Em Pontia, no território de Bergamo, na Lombardia, na região da Itália, Santos Alberto Vitor Monge faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1096. Em Starkeres, na Suécia, a beata Ingrid Stroferk, ficando viúva, ofereceu todos os seus bens para o serviço de Deus. Depois de uma peregrinação à Terra Santa, tornou-se o hábito monástico da Ordem dos Pregadores. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1282. Em Paris, na França, a paixão dos beatos mártires João Maria Ludillan, Altemires, Francisco José, Pedro Luiz de la Houtvert, bispos, e 93 companheiros, clérigos e religiosos. Faleceu martirizado no século XVIII, no ano de 1792, pela Revolução Francesa. Em Paris, no mesmo dia e ano, o beato Pedro Tiago Maria Vitelis, presbíteros e 20 companheiros, martirizado no século XVIII, no ano de 1792, pela Revolução Francesa. Em Ores, Cartum, na região da Espanha, beato Esmiluno José e Bartolomeu Maria Penutieres, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Oviedo, nas Astúrias, também na Espanha, o beato José Maria Laguier Perbierto, religioso da Ordem dos Pregadores, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de setembro, dia que a Igreja faz memória à vida e à história da beata Ingrid Stortorter, viúva e freira dominicana.